Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Rede Nordeste Espírita, um oferecimento das Federativas do Nordeste. Meu nome é Aldilamar Pinheiro e atualmente estou na coordenação regional da área da mediunidade da Comissão Regional Nordeste do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. O programa de hoje é muito especial, visa homenagear a obra O Livro dos Médiuns pelos seus 162 anos da sua primeira publicação. O Livro dos Médiuns é uma das 5 obras que constituem a codificação da doutrina espírita. Reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros da manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. E para tratarmos desta importante temática, é com alegria que apresentamos os nossos convidados para o nosso trabalho da tarde de hoje, o nosso querido André Luiz Peixinho. Peixinho é presidente do Conselho Deliberativo da Federação Espírita do Estado da Bahia, com graduação em Psicologia, Medicina e Filosofia, e coordenador da entidade filantrópica Holon, baseada no modelo holonômico de transpessoal de evolucionismo. Seja bem-vindo, André Peixinho. E também vamos convidar o nosso amigo Jacobson Trovão, que é coordenador nacional da área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira, com graduação em Direito, professor universitário, procurador municipal de Goiânia e autor do livro Psicofonia na obra de André Luiz. E também, todas as terças-feiras, na FEB TV, ele apresenta o programa Estudando o Livro dos Médiuns para Todos Nós. Bom, gostaria de franquear a palavra aos nossos amigos para dar suas boas-vindas aos nossos internautas que nesse momento estão nos acompanhando no YouTube da Rede Nordeste Espírita. Você está sem áudio. Peixinho, você está sem áudio. Saudações baianas a todos os nordestinos, brasileiros e quem quer que seja da rede internacional. Que essa tarde seja bem proveitosa na reflexão de um livro que é seguramente um marco, uma referência na mudança de paradigma da compreensão humana em relação ao ser, a pessoa e a sua interexistencialidade. De minha parte também, Aldilamar, quero agradecer imensamente a você, às federativas da região Nordeste do Brasil, pela oportunidade de participarmos deste evento e, fraternalmente, muito carinhosamente, quero abraçar meu amigo André Peixinho, que receba os nossos cumprimentos mais afetuosos. Muito prazer estar aqui com vocês dois. Bom, então, vamos começar a nossa primeira pergunta e recomendando que os nossos internautas também podem fazer as suas perguntas. Então, a nossa primeira pergunta é o seguinte: por que Allan Kardec recomendou para melhor compreensão de O Livro dos Médiuns a leitura nesta ordem das obras, O que é o Espiritismo, O Livro dos Médiuns e Revista Espírita? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o mestre da mediunidade aqui é Jacobson, meu caro amigo. Eu vim aqui para aprender essas histórias, né? Eu posso dizer que sou mais ligado a outras reflexões do pensamento espírita. Mas, já que foi apresentado dessa forma, por que Kardec fez isso? Eu quero lhe dizer que eu tenho uma impressão, e é uma impressão pessoal, de que ele era um pedagogo, isso eu sei, né? E como pedagogo ele tinha uma didática. E o que ele fez? Ele recomendou O que é o Espiritismo. Ora, é um opúsculo, é um livro pequeno, é uma síntese do pensamento espírita. E lá já está escrito, num dos seus trechos, que o Espiritismo é uma ciência
que estuda a origem, natureza e destino dos espíritos, né, e suas relações com o mundo corporal. Já fica claro como ele vai dizer isso, em termos de ciência. E acrescenta ainda que é uma filosofia espiritualista, né, que tem suas peculiaridades. Ora, repare, essa sequência é necessária para a aprendizagem do contexto cultural, da sua visão de mundo, para você ir para algo mais específico. O livro dos médiuns como algo que aparece depois, como um estudo mais aprofundado das consequências do uso da mediunidade a partir de todos os relatos experimentais. Você vai perguntar, e a revista espírita, onde é que fica isso? Ora, a revista espírita foi criada para, digamos assim, selecionar o que material iria para a codificação. Ela desde que ser uma publicação que interage com o universo da época e recolhe informações de vários lugares. Kardec chegou a se comunicar com pelo menos 1.000 e poucos grupos espíritas da época. Então, a revista espírita tem essa característica de trazer o dia a dia dessa construção, que era uma construção na época. Hoje está tudo já escrito, mas na época era uma construção. E desse dia a dia, então, aparece muita fenomenologia mediúnica. Então, parece que ele usou uma sequência que lhe pareceu didática, de fácil aprendizagem, lembrando que ele já ensinava antes de ser Allan Kardec, era preciso partir do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. Isso é a pedagogia dele, aprendida com Pestalozzi, e que ele usava nos seus colégios, no seu colégio, em que ele pontuou alguma dessas experiências pedagógicas. Isso é impressão minha. Okay. Mas a impressão, Peixinho coloca como uma impressão, mas na verdade ele também é um pedagogo, um grande educador, e ele percebeu o pensamento, a intenção de Allan Kardec ao colocar, sobretudo, essa questão pestalozziana, em que Kardec buscava realmente ir de partes para a compreensão geral e da compreensão geral para partes específicas. Mas eu chamaria a atenção para um aspecto, porque essa orientação didática está no Livro dos Médiuns. Ele diz lá claramente que o adepto espírita deve estudar o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Ele coloca os 4 nessa sequência. Claro que até então ele não tinha publicado as demais obras, Céu e Inferno, Gênesis, Evangelho, que viriam depois, e embora ele tenha publicado novas edições de O Livro dos Médiuns, ele não modificou essa prescrição, ou essa orientação didática. E aí, nós destacamos o seguinte: normalmente o adepto espírita para no Livro dos Espíritos. Ele não segue para o Livro dos Médiuns, e muito menos para a Revista Espírita, que é uma ilustre desconhecida. Agora, quando Kardec orienta o estudo do Livro dos Médiuns, numa sequência natural de O Livro dos Espíritos, é porque aí nós temos um conjunto já de elementos reflexivos sobre a proposta do Espiritismo. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, eles têm raízes nesses 2 livros e muito material na Revista Espírita. Agora, por que as pessoas geralmente não estudam o Livro dos Médiuns e ficam no Livro dos Espíritos? Seja nos cursos sobre o Livro dos Espíritos, porque no Livro dos Espíritos também tem alguma coisa sobre mediunidade, mas é uma parte geral. Então, nós temos assim muitos estudos, como o ESG e outros,
que estuda a parte geral do espiritismo e alguma coisa de mediunidade. Mas as pessoas não vão para um estudo específico de mediunidade. E aí é que entra uma coisa muito interessante, Peixinho Aldilamar. Há como que uma aura mística em torno de O Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns é para médium. Livro dos Médiuns é para quem quer ir para reunião mediúnica. Nunca foi. Esse não é o pensamento que Allan Kardec expõe no Livro dos Médiuns. Qual a importância de se estudar Livro dos Médiuns? Primeiro, para você compreender o espiritismo como um todo. Segundo, para você alcançar o grande propósito do espiritismo, que é a compreensão da natureza humana. O Livro dos Médiuns não é um livro que ensina puramente a dirigir e participar de reunião mediúnica. Essa visão, ela é muito estreita. Ela é uma visão parcial e advém de uma incompreensão do conteúdo de O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é o maior livro, é o tratado mais completo que existe, avante da ciência humana, sobre a psique humana, sobre o pensamento, sobre as suas potencialidades. Estudando o Livro dos Médiuns, nós temos uma visão completa, o máximo que a nossa evolução permite, da nossa realidade existencial. Nós somos seres espirituais vivendo uma dimensão material e espiritual concomitantemente. E só teremos essa noção clara se estudarmos o Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns estuda a mente e as suas possibilidades. Dentre elas, a produção do fenômeno chamado ostensivo, transe, mas é apenas uma parte, e talvez a menos expressiva, porque nós não vemos nem Kardec, nenhum dos espíritos superiores que vieram após, prescrevendo que Livro dos Médiuns tem que ser estudado para se promover reunião mediúnica. Livro dos Médiuns, eles dizem que é para você compreender-se e promover a sua transformação psíquica ou transformação moral. Então as pessoas não fazem essa sequência que foi colocada por causa dessa mística. Não, eu não quero mexer com mediunidade, eu não sou da área da mediunidade, eu não estudo o Livro dos Médiuns. Então a pessoa perde a oportunidade de ter uma visão completa. Porque, particularmente, né, com respeito a todos aqueles que possam ter um entendimento mais avançado e completo que o nosso, eu entendo que a grande contribuição de Kardec para a ciência do presente e do futuro, sobretudo do futuro, é a identificação da faculdade mediúnica como sentido. É um sentido a mais. A ciência não tem a mínima noção de que a mente tem um sentido a mais, que é o sentido mediúnico. Tem se pesquisado outras potencialidades psíquicas, esbarra-se na questão da mediunidade, mas a ciência materialista desvia. Mas nós precisamos estudar a faculdade. O que é possível através da faculdade? E não é só produzir fenômeno mediúnico no sentido estrito de reunião mediúnica. Por isso, é muito importante o adepto espírita estudar o Livro dos Médiuns e completar o seu conhecimento na Revista Espírita, porque ali sim ele desenvolve muito material que ele coloca sinteticamente em um Livro dos Médiuns e também em um Livro dos Espíritos. Obrigado, Jacobson, Peixinho. Como aprendemos agora a nossa sequência, então, nós temos aqui a segunda pergunta, que talvez tenha tudo a ver com a primeira e a resposta que acabamos de ouvir. A segunda pergunta é o seguinte: por que Kardec colocou o capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médiuns, do método, no Livro dos Médiuns e não no Livro dos Espíritos, que é o nosso primeiro livro? Bom, do método eu acho que eu posso falar um pouco a partir que é o estudo mesmo que normalmente se faz, que se chama filosofia do saber, ou filosofia no caso da ciência, ou mais complexamente usa um termo epistemologia,
Né? Ele está trazendo, e eu acho que Jacob trouxe já isso à baila, ele está trazendo um novo conhecimento, uma nova percepção de realidade, eu diria um outro paradigma, né? É um outro paradigma centrado no espírito, todo o mundo em que ele vivia estava centrado na matéria. Mas só valia à época, e até hoje eu acho que é importante, se tivesse um método definido. Né? E onde é que ele vai trabalhar melhor o método? Repare que é onde é o ambiente mais, o livro mais científico que ele tem, né? Até então. Então, há um método científico, né? Que não é sistemático, tem que ter um objeto de estudo, tem que ter uma maneira de validar o conhecimento, e ele descreve na obra, no conjunto da obra, como é que se valida o saber espírita, como é que você elimina variáveis inadequadas, por exemplo, tem mensagens chamadas apócrifas, né, que ele cria a análise disso daí. E no estudo do método, ele define quais são os parâmetros que vão nortear aquele tipo de investigação. Reparem que ele é um herdeiro natural da cultura francesa, que era eminentemente empírica, racionalista. Empírica de origem inglesa, racionalista mais de origem francesa. Né? Mas esse era o arcabouço do saber positivista de então. Então, era preciso ter um método. Você pergunta, por que não botou no livro dos Espíritos um método de investigação científica? Porque o livro dos Espíritos é um tratado de filosofia. Ele teria que falar do método filosófico, que é diferente. Né? Ele vai usar uma outra metodologia para o conhecimento geral filosófico. Há um método específico que é para a produção e análise daqueles fenômenos anímico-mediúnicos que abrem portas inéditas até então num coletivo interexistencial para a produção da filosofia espiritualista. Então, é preciso ter um método. Eu estava dando uma olhada no livro, é interessante como ele trabalha com o sistema de hipóteses vigentes, né? Ele elenca todas as hipóteses. É assim que se faz ciência, né? Olha, isso pode ser fraude. Em alguns casos pode ter sido fraude. Olha, isso pode ser alucinação. Olha, isso pode ser, hoje se diria, mas era a mente dos circunstantes. Olha, isso pode ser uma alma coletiva. Ele elenca uma série de possibilidades de hipóteses e trabalha em cima dessas hipóteses para mostrar que elas não dão conta de todos os fenômenos. Algo parecido a gente vai encontrar só recentemente com Ian Stevenson, quando ele vai estudar a reencarnação e coloca 20 casos sugestivos e faz todas as hipóteses que eram levantadas na época, né? Na época de Ian Stevenson e na época de Kardec. Eu achei isso muito interessante nessa revisão, porque é típico de alguém que está envolvido no método científico vigente e que hoje ainda continua tendo seu valor. E ele vai trabalhar com algo que é chamada navalha de Ockham. Navalha de Ockham diz assim, tente explicar com o mínimo de variáveis o fenômeno que está ocorrendo. Tente reduzi-lo a uma expressão mais simples. Vai cortando hipóteses muito complexas, muito variadas, cheio de penduricalhos explicativos. Procure uma. E ele chega e diz, olha, o que eu posso lhe dizer é que o método mostra que quem está falando é espírito. E não adianta discutir que não é, que é isso, que é aquilo, que é magnetismo, mostrando as deficiências de todas as outras sistemáticas. Por isso que o método está muito bem encaixado no livro, que é o livro da pesquisa, e não no filosofia ou no tratado de moral que ele vai construir baseada no cristianismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, vocês veem que há um encaixe adequado. O que não é nosso costume, eu quero chamar a atenção sobre isso, é a gente fazer pesquisa. Nós, brasileiros, de modo geral, não temos o hábito de fazer pesquisa. O Brasil está emergindo em pesquisa a partir dos anos 70. E nós, brasileiros espíritas, temos menos ainda a habilidade de fazer pesquisa, porque aquilo ali é típico
de um pensador que está epistemologicamente coerente com as concepções da época e que continuam válidas, não mudaram isso. Elas não mudaram. Então, eu acho que está no lugar certo, fazendo a coisa certa e dando o resultado mais adequado possível. A sua colocação é primorosa, Peixinho. E não querendo completá-la, mas apenas fazer assim, uma reflexão de uma observação, e também não é uma reflexão crítica no sentido negativo, mas de observação. O livro dos médiuns, ele tem 2 partes. A primeira parte, ela é de 4 capítulos, intitulado por Kardec, Há Espíritos, o Maravilhoso Sobrenatural, Métodos e Sistemas, que você acabou de comentar de forma brilhante. O que eu particularmente observo, e eu fiz isso numa época da vida. Quando eu comecei, sem querer fazer biografia, quando eu comecei na reunião mediúnica, muito jovem, nos primeiros estudos, a minha mente era focada em eu me preparar para ir para a reunião mediúnica. Eu tinha mediunidade desde cedo, então era natural que eu quisesse não só exercitar, mas também a própria harmonia que o trabalho da reunião mediúnica enseja para a gente. Então, comecei a estudar o Livro dos Médiuns com olhar de reunião mediúnica. E a primeira coisa que a gente faz, pula a primeira parte. A gente não estuda a primeira parte. Para que a primeira parte? Eu quero saber como é que eu vou para a reunião mediúnica, como é que eu resolvo, como é que eu entro em transe, como é que eu psicografo, como é que eu me torno mecânico, como é que eu fico sonambúlico, incorporo e não vejo nada. A gente pensa isso. Então, muita gente pula os 4 primeiros capítulos, ou faz uma outra coisa. Lê rapidinho e fala assim, não, tudo é autoexplicativo. Pronto, vamos para a segunda parte. Porque a gente não precisa da primeira. É o maior engano que se comete. Você não consegue entender espiritismo, como Kardec construiu, edificou a partir do trabalho com os espíritos, se você não entender a primeira parte de O Livro dos Médiuns. Muitos erros são cometidos, interpretativos do próprio espiritismo, e também, para falarmos de prática mediúnica, porque não se refletiu com cuidado a primeira parte de O Livro dos Médiuns. Ao ponto que Kardec, na primeira parte, diz no item 19, mais ou menos assim: quem tenta entender espiritismo através do espírito erra. Deve-se começar o estudo do espiritismo pela alma. Parece um jogo de palavras desnecessário, mas não é. Ele está falando, você tem que estudar espiritismo a partir do interior para o exterior, e não ficar preocupado com o espírito, com o fenômeno. Outra coisa importante que ele diz na primeira parte, que ele conheceu muita gente, já naquela época, em 62, quando ele publica aí o Livro dos Médiuns, 1862, muita gente que tinha começado no espiritismo pelo fenômeno e tinha abandonado. Os que começaram pelo estudo e muitas vezes nunca tinham assistido uma reunião mediúnica, permaneceram e tinham uma melhor compreensão. E ele vai fazendo toda essa análise que Peixinho colocou aí, desconstruindo mitos, mudando paradigmas, mostrando a fraude, a realidade, o modo de se interpretar o espiritismo. Um dos grandes problemas que se vê hoje interpretativos é exatamente a falta de compreensão do método e do sistema. Nós, quando compreendermos que espiritismo não é uma doutrina dos espíritas, mas é uma doutrina dos espíritos, nós daremos um grande salto na compreensão da realidade espiritual. Por que a gente vê tanto movimento inovador tentando adicionar coisas no espiritismo, inclusive ideias materialistas, e repetir processos que Kardec já mostrou que eram ineficazes? Porque a gente acha que espiritismo é uma construção humana, espiritismo é a doutrina dos espíritas, então as pessoas
vão por esse olhar, sendo que se a gente aprofunda na compreensão do método e dos sistemas, do maravilhoso sobrenatural, da questão dos espíritos, você vai ver que usando aqui a expressão de Emmanuel, tem até um livro muito bonito em que ele interpreta o livro dos espíritos e que ele dá o seguinte título: Religião dos Espíritos. E ele explica na sua introdução porque que ele deu esse título. Porque o espiritismo é uma doutrina dos espíritos. Religião no sentido de religar a criatura com Deus. Então, essa dupla visão de que a gente pode pular a primeira parte e de que ela é autoexplicativa decorre do que o Peixe acabou de colocar: falta de pesquisa, de estudo. Porque ali ele coloca certas matérias que dependem um pouco de pesquisa. Se você não entender o pensamento cartesiano, se você não entender como é que era a visão científica da época, e o que Kardec está desconstruindo naquilo ali, se você olhar de forma muito simplista, você não vai entender mesmo, não. Muita gente diz, inclusive, que é difícil. Difícil é aquilo que não se estuda, não se pesquisa, tem que ter um esforço. Então, por isso, a parte do método, realmente ela tinha que estar nessa obra, no momento em que Kardec colocou, porque depois daquele impacto positivo que o Livro dos Espíritos teve, e de toda uma quantidade de revista espírita já publicada, ele precisava agora explicar como ele chegou àquelas conclusões, que não foi da cabeça dele, mas resultado de testes e pesquisas e de um método que ele criou, adaptando o método científico da época ao que os espíritos orientavam para chegar na codificação espírita. Então, a gente precisa se debruçar realmente no capítulo do método, nesse ângulo, nesse viés que Peixinho acaba de nos colocar. Obrigada, Jacobs e Peixinho. Bom, depois que aprendemos qual o motivo dele ter colocado o capítulo 3 do método no Livro dos Médiuns, lá Kardec, nesse capítulo, faz uma recomendação e eu faço uma pergunta aqui. Fazemos, né? Tratando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, tratando o Livro dos Médiuns do Espiritismo Experimental, porque Allan Kardec aconselha que os estudos espíritas se iniciem pela teoria e não pelas observações práticas. Olha, essa é uma regra basicamente universal. Você não faz ciência a partir da prática. Eu tenho a impressão que ele chegou a falar: você vai entrar no laboratório de química e mandar misturar as coisas para depois ver o que acontece e vai estudar posteriori. Você faz isso. Você tem um conhecimento já acumulado. Você não precisa, como se diz nos arraiais que eu ando, inventar a roda e descobrir o fogo. Já está feito. Então, vamos economizar. É preciso saber qual é o estado da arte, uma linguagem também nossa. Como é que está mesmo esse estudo, esse estado da arte? É fazer uma revisão sistemática da literatura. É o comum quando a gente vai fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, você olhar o que já está posto, o que já foi feito, o que já existe como consenso dos que estudam aquele tipo de trabalho. Então, a recomendação dele é própria de quem trabalha em ambientes dessa natureza, de quem sabe o que está fazendo nessa história. Né? Por isso que é preciso saber das bases todas, da reflexão teórica já feita, da construção do pensamento, que já nasceu da experiência, para depois você ir para aquilo que é o desdobramento. Vocês já imaginaram um curso de medicina que começasse pela prática, prática cirúrgica? Vamos direto para o centro cirúrgico e a gente começa operando. Aí o que a gente vai dizer? Isso existe no ditado. Uma coisa é ser parteiro, outra coisa é ser obstetra. Qual é a diferença? Sem querer desmerecer o enorme papel que as parteiras tiveram, inclusive no meu nascimento. Mas é que o parteiro não sabe o que é que está ocorrendo do ponto de vista da fisiologia, da anatomia. Ele tem um sentido prático que aprendeu de alguma forma
mas que não dá conta da realidade como um todo. Então, você precisa estudar para a teoria para depois chegar nos ambientes que são verdadeiros laboratórios, né? É verdade que você pode ter algum grau de teorização a sistemática que os parteiros fizeram, né? Eles fizeram entre si algum tipo de sistematização de conhecimento. Mas isso foi só uma analogia para dizer o seguinte: se você já tem um conhecimento estabelecido, você tem que usar. Você precisa fazer isso. Agora, se você fosse investigar algo jamais visto na história da humanidade, meu amigo, você tinha que se virar na experimentação sem saber qual era a teoria que ia aparecer. Isso é natural. Mas quando você já tem estabelecido, é claro que você vai usufruir da experiência pregressa. Isso é fundamental na produção do conhecimento. Peixinho, Kardec fala exatamente isso que você acabou de colocar no Livro dos Médios. Ele diz o seguinte, que o Livro dos Médios, ele era um livro que foi praticamente organizado pelos espíritos. Ele diz que os espíritos revisaram todo o material e orientaram o que deveria ou não ser colocado. E que ali já tem todo o material suficiente para a pessoa desenvolver o seu estudo e a sua pesquisa no espiritismo, espíritas. Que não precisaria de você repetir o que ele fez. Até porque foram os espíritos que orientaram. Se uma pessoa tentasse repetir a pesquisa para conseguir chegar às mesmas teses que foram ali colocadas, das mesmas explicações, ele precisaria de um grupo imenso de médiuns, com as mais variadas possibilidades, para que ele pudesse repetir o que já está ali, ou seja, reinventar a roda, né? Então, o pesquisador ele deve partir dessa base para diante. É o que faz Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, fez Ivone do Amaral Pereira, e todos os espíritos superiores, através de médios como Chico e Divaldo, Ivone, eles partiram do que já existia, que Kardec trouxe para frente. Por quê? Porque é uma grande ordem universal na revelação do conhecimento dirigida por altos espíritos, por espíritos superiores, que comandam o planeta Terra. Que, aliás, para mim, é uma das informações mais curiosas que se tem, que Kardec traz. Muitos espíritos, na época dele, diziam assim, eu não posso dizer além disso. E, na atualidade, em reunião mediúnica, de quando em vez a gente ouve espíritos nos mais diversos lugares dizendo, eu não posso ir além disso. Há uma ordem universal que limita o conhecimento. Isso é um fato. Há uma coordenação que determina até onde se pode chegar em termos de pesquisa com os espíritos e o próprio conhecimento. Então, é preciso saber o que vai fazer. Emmanuel tem uma frase que mediunidade ou reunião mediúnica não é um salto no escuro. Você tem que saber o que você vai fazer. Tanto no espiritismo prático, experimental, que é a reunião mediúnica, quanto no cotidiano. Mas qual é a grande ilusão que se tem? Como a faculdade mediúnica é algo natural, é inerente ao ser humano, e para muitas pessoas, o transe mediúnico, ele é muito natural, o desdobramento, ele incorporou, desdobrou, aplicou um passe, ou foi num centro espírita, recebeu um passe, um afastamento de influência, ele sentiu bem, pronto, o espiritismo já cumpriu o seu papel, eu só quero isso, eu só quero usufruir, eu só quero aproveitar, né? Então eu já entendo espiritismo. Muita gente diz, eu não estudo, incorporo a vida inteira e nunca estudei. Mas o espiritismo, ele veio explicar o fenômeno, ele não inventou o fenômeno. E é aí que está o ganho para a humanidade.
É um passo a mais que vai ser dado. É por isso que a gente precisa estudar. Porque também, quantas pessoas não são enganadas pelos espíritos? Quantas pessoas deixam de ser espíritas, adeptos espíritas, porque nunca estudaram? Porque sempre acharam que espiritismo se resumia naquilo ali, de ir para o centro uma vez por semana, tomar um passe e voltar para casa. Ou aquela ideia, né, comum de que os espíritos são culpados de tudo, portanto, eles têm que vir resolver tudo. E aí nasce a cultura do afastamento de influência, né, de incorporar para tirar espírito que está ligado nas pessoas. Isso não é espiritismo. Isso não está escrito em lugar nenhum. As pessoas inventaram isso. Por quê? Porque nunca se ativeram ao que Kardec falou. Muita gente coloca na boca de Kardec coisa que ele nunca falou, porque nunca leu. Ou se leu, mal interpretou. Tem gente que consegue ver conflito das falas de Kardec dentro das obras, quando na verdade isso não existe em nenhum ponto. Então, realmente, não se pode se aventurar pela prática mediúnica, pelas atividades de centro espírita, sem conhecer espiritismo, sob pena de se atribuir ao espiritismo algo que ele não é, nunca propôs e não advém de fontes superiores. Obrigada, Teixeira, Jacobson. Bom, o horário está avançando, mas eu tenho duas perguntas aqui do público e eu gostaria de fazer para os nossos queridos irmãos. Uma, qual o melhor... O método é um capítulo que desperta muita coisa, e a pergunta diz o seguinte: qual o melhor método de estudo de O Livro dos Médiuns, visando sua integral aplicação nas reuniões mediúnicas? Aí eu teria que fazer uma classificação de métodos de estudo, né? Eu tenho a impressão que, sumariamente, hoje se diria que todo método que tiver participação ativa dos estudiosos, isso fica mais fácil de aprendizagem. Isso do ponto de vista geral de pedagogia. É preciso que se tenha uma noção clara de que o sujeito da aprendizagem ele determina a própria aprendizagem, né? A gente está acostumado a ver que o modelo tradicional nosso de exposições, eles são limitados porque as pessoas só se envolvem no que querem, né? Meus alunos de medicina, alguns me disseram que depois de 30 minutos de exposição, eles não ouvem mais nada do professor, ficam devaneando. Você vê como é o método quando o outro é passivo. Então, parece-me que a primeira grande questão é que o próprio estudo, o estudo em si, seja um estudo mais compartilhado, mais participativo, que as pessoas tenham uma pré-leitura antes da própria reunião do capítulo que vai se estudar. E esse me parece, do ponto de vista cognitivo, hoje, muito mais rico e mais produtivo em termos de aprendizagem. Daí em diante vai para a prática. Ora, quando chegar na prática, eu acho que o sistema de observação da prática deve ter momentos de reflexão sobre o que está acontecendo, como está acontecendo, fazer compilações e analogias com o que foi lido, verificações, que deveria ser um hábito nosso, a observação do que acontece, tanto com o médio, com as comunicações, enquanto comunicações em geral, os conteúdos, tudo isso ser observado e, de preferência, se fosse ao gosto de investigação, que isso fosse anotado, né? Que se tivesse, de vez em quando, registros do que está acontecendo, de como está acontecendo, e por aí vai. E aí a aprendizagem seria muito mais rica, porque estaria envolvendo todas as funções gnósticas comuns na aprendizagem, e por isso mesmo, tendo ação, tendo reflexão, tendo revisão de literatura, essa aprendizagem seria extremamente rica. Eu acho que uma reunião mediúnica ela tem aspectos psicológicos, psicodramáticos, pelo menos as
as clássicas de desobsessão, são muito ricas de experimentos, e não somente sobre mediunidade. Vocês vão ver muita coisa sobre lei de causa e efeito que precisaria ser estudada, né? Das relações entre ações e reverberações dessas ações, muita coisa sobre a vida no mundo espiritual, muita coisa sobre reencarnação, muita coisa sobre o desenvolvimento moral das pessoas, como eles ocorrem, outros estudos da mente, tudo isso decorreria de estar atento. A questão do estudo, como a gente entende hoje, é uma questão de quem tem a habilidade de ser um excelente observador, porque muita gente vai olhar e não vai ver, não vai conseguir perceber aquilo. É o próprio Kardec que vai dizer que, indo para uma mediúnica, de 10 pessoas que vão, é provável que a maioria saia menos crente se foi aleatoriamente colocado naquela situação. Eu estou falando de quem estuda com um olhar mesmo de aprendizagem, de pedagogia mais completa, para que o fruto seja bem mais sazonado, mais estabelecido. Agora, tem aquelas variações pessoais, cada qual é cada qual, né? Existem sujeitos os mais variados. Um dos maiores pesquisadores da área mediúnica foi Hermínio Miranda. Só no fim da vida dele é que eu descobri que ele não frequentava centro espírita. Ele fazia as pesquisas dele em casa, né? E aí, eu conversando com os íntimos dele, ele criou um quarto, uma sala, um local especial que era só dele. A mediúnica dele fugia ao padrão, parecia Monte Tabor, só iam 3. Eram 3 pessoas que iam na mediúnica dele. Ele, o médium do dia, não era sempre o mesmo, e alguém que ajudava em gravações, nisso, ele fazia técnicas de regressão de memória. Aí são peculiaridades que eu digo que típicas de ele era um pesquisador, o meu entendimento era isso. Mas, do ponto de vista geral da população, eu acho que o estudo dessa forma, como eu estou mencionando, sendo ativo, ele será mais rico do que se ele for passivo. Genericamente é isso. Olha, cada pessoa aprende de uma forma no seu próprio tempo. O ideal é que o estudo espírita considere a possibilidade de aprendizado de cada pessoa. No centro, seria possível, não é? Ou pelo menos se poderia tentar fazer algo que nas escolas dificilmente nós professores, de Peixinho também é professor, sabe? Que é dar a mesma aula para todos como se todos fossem iguais. Nenhum aluno é igual ao outro. E a gente nunca deve analisar o aluno por aspectos exteriores. O desenvolvimento do indivíduo, se você olha ele naquele momento e você faz uma avaliação pontual, você não consegue perceber tudo aquilo que ele sabe, o que ele foi, o que ele é e o que ele será. Então, no Espiritismo, a gente tem que ter muita paciência com as pessoas para que elas aprendam dentro das suas possibilidades. Não adianta eu levar um tratado para pessoas que não sabem ler, escrever ou não têm capacidade de interpretar o que lê. Mas todo mundo pode aprender. Kardec diz isso no Livro dos Médiuns. O aprendizado não é somente aquele que ocorre por exposição, por palestra. Não é? A observação, a troca de ideias, a conversa, são vários métodos que se tem que estudar para melhorar o aprendizado. Agora, a pergunta que foi feita por Aldilamar, é o estudo para a reunião mediúnica. Isso é muito importante. Mas eu colocaria, não estude mediunidade só para a reunião mediúnica que se considera aquela que se realiza uma vez por semana no Centro Espírita. Quando a gente estuda com cuidado o Livro dos Médiuns, o capítulo Reunião Mediúnica, a gente precisa ter um olhar assim, um pouco mais amplo, mais holístico,
do que é reunião mediúnica. Quando você vê a definição de Kardec de reunião mediúnica, quando ele diz que esse contato que se tem com os espíritos, e de forma séria, e que muitas reuniões mediúnicas não tem necessidade de ocorrer o transe mediúnico. Transe mediúnico não é condição sine qua non para a reunião mediúnica. Portanto, existe reunião mediúnica sem transe, está escrito isso no Livro dos Médiuns, sem manifestação de espíritos. Quando você analisa assim, você vê que tem muita reunião que a gente faz que é mediúnica. Sem exagero, mas com as devidas ponderações, eu particularmente vejo a reunião de diretoria de centro espírita como reunião mediúnica. A gente faz preste abertura, pede assistência para os espíritos, concentra, trata de matéria séria, faz a prece de encerramento. A única coisa que a gente vê assim meio distorcida é que de vez em quando dá umas brigas, né, que não é previsível. Aí em reunião mediúnica. Mas reunião mediúnica é isso. Esse contato nosso com os espíritos. Então, amplie o olhar sobre a questão. Agora, se você fala sobre aquela reunião, especificamente, da quarta-feira à noite, estude, e aí, uma observação que para mim foi muito útil e que eu sugiro, não se limite a estudar um tema de Kardec apenas com o Livro dos Médiuns na mão. Faça uma busca de pelo menos mais uma, duas, três obras que trate daquele item, para que você possa melhorar a sua compreensão. Se você é o monitor, se você é o facilitador do estudo. Nenhum professor, para usar essa expressão de forma genérica e não com os ranços que normalmente se colocam, né? Mas nenhum facilitador transmitiria com segurança ou mediaria com segurança uma aprendizagem só com o Livro dos Médiuns na mão. Porque nós temos o esforço interpretativo de todos os itens do Livro dos Médiuns através de espíritos superiores. Ou de autores encarnados que têm muita concordância com a doutrina espírita. Amplie. Tem pessoas que dizem, não, nós temos que estudar só Kardec. Isso não existe. Nenhum professor em sã consciência prepara uma aula com segurança lendo apenas um autor. Sobretudo, tão filosófico e científico quanto Kardec. É preciso que você tenha em mãos outros elementos, fontes de informação que te ajudem a entender, senão você vai ficar sobrenadando numa superficialidade e vai tirar interpretações erradas ou parciais. Porque, guardando as devidas proporções, falando da minha condição, eu não tenho condição nenhuma de fazer eu não tenho condições de fazer nenhuma interpretação de nenhum item de um Livro dos Médiuns sem me basear em Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, porque essas mentes são extremamente elevadas e já vem estudando esse material há séculos, e da vida espiritual para cá. Como é que eu posso ter essa vaidade de abandonar esses autores e falar, não, a minha interpretação basta, e é isso aqui que é espiritismo a partir do meu olhar? Não é isso. Eu preciso ter outros olhares sobre a matéria. Então, agregue mais conhecimento, pegue outros autores, mas que guardem concordância, que é a prescrição de Kardec, em função da universalidade do ensino dos espíritos, para que você tenha uma visão mais ampla. Mas também pegue o dicionário. Pegue, por exemplo, livros de filosofia que te ajudem a entender o que Kardec está falando, porque ele é muito sintético em alguns pontos, e ele faz referência a doutrinas, a própria ideia de Pestalozzi, de Francis Bacon e outros, que é preciso que você tenha pelo menos noção para você saber o que está falando ali. Então tem gente que vai estudar o Livro dos Médiuns, fica lendo o Livro dos Médiuns, falando, todo mundo entendeu, não entendeu? Não entendeu.
Então, é esse tipo de superficialidade que a gente precisa, porque aí sim. E não tem ansiedade para começar a parte fenomênica. Vá com calma, para que no momento certo, quando o grupo estiver seguro, possa se iniciar os fenômenos. Mas eu já diria que quando um grupo se reúne, estuda a mediunidade com o propósito de reunião mediúnica, você já está numa reunião mediúnica. Só que ainda não tem o transe mediúnico. Mas, como eu disse, transe não é condição sine qua non para se definir uma reunião como mediúnica. Bom, vamos à nossa última pergunta. Quais são os desafios do movimento espírita após os 162 anos da publicação de O Livro dos Médiuns? Eu acho que tem mais desafio do que o governo brasileiro. Olha, o primeiro desafio é tradicional. O pensamento espírita é uma mudança de paradigma, e é a superação do modelo materialista. Então, o primeiro grande desafio é esse. O movimento espírita é alcançar uma espécie de forma de comunicação, de projeção, para construir uma nova consciência que é interexistencial. Jacob citou uma frase que é muito semelhante à de Teilhard de Chardin: nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Mas a gente acha que é um ser humano procurando experiência espiritual. Tudo invertido. Então, esse desafio, que a mediunidade é um dos fenômenos contributórios para a superação do materialismo, está posto até hoje e vai continuar por muito tempo, porque nós vivemos numa consciência tipicamente sensorial, materialista. Nós nos dizemos espíritos, mas é discurso de intelecto, não é experiência vivencial. Tanto que as pessoas, quando falam, eu vou morrer, olha só, eu vou morrer, como que você vai morrer se você é espírita? Né? Vai morrer seu corpo, mas a sensação nossa, a experiência psicológica é de que a pessoa está morrendo, ela própria está morrendo. Né? E isso tem, naturalmente, um respaldo do nosso atavismo. Quem diz eu vou morrer são nossas células. Nossas células não querem morrer, elas também têm psiquismo, mas elas são temporárias. Então, o grande desafio do pensamento espírita, do ponto de vista, digamos assim, geral, é a superação do materialismo. Com ele vem uma segunda consequência, que é a reintrodução em bases originais do pensamento do Evangelho. Vocês perguntam o Evangelho como uma espécie de religião, eu não estou olhando nesses termos, que isso tem seu valor. É como uma etapa evolucionária do espírito para a plenitude. Jesus começa mostrando a imortalidade, a superação da morte pelo reaparecimento ali bem visível, trabalha com a mediunidade para mostrar que nós somos outra realidade. Chega a dizer que é preciso buscar o reino dos céus e sua justiça, que o mais do material estaria resolvido. E propõe a sua fórmula de amor que resolve todos os problemas da convivência, o que não vai ser fácil aplicá-la na atualidade. O fato é que o desafio espírita é simplesmente vasto, grandioso, enorme e necessita, assim, que as pessoas que se engajam num projeto desse trabalhem com afinco em si mesmas para mostrarem que vale a pena esse pensamento espírita ser vivido. Né? Vale a pena porque leva a pessoa à plenitude da existência, ainda no mundo corporal. Parece-me que com essas duas vertentes do desafio a gente cobre os detalhes de outros desafios que me parecem menores. Peixinho também me fez recordar aqui uma frase de José Saramago, quando ele diz que é preciso de vez em quando sair da ilha para você enxergar a própria ilha. Dentro da ilha, você não consegue ver o desafio, a dimensão. E o Espiritismo ele nos propõe isso, sair do lugar comum, sair dessa ilha que se chama
visão materialista da existência, que Kardec resume muito bem em orgulho e egoísmo, daí a importância da transformação moral. Eu acho que realmente, como colocou, o Peixinho tem muitos desafios, o problema da morte, mas também o problema de uma expressão que sempre me causa estranheza, quando a pessoa diz eu não sou médium. Quando ele diz eu não sou médium, significa que ele não estudou espiritismo, ou ele só estudou um pedaço do espiritismo, até um ponto antes. Eu acho que se a gente pudesse resumir de Lamar, além do que Peixinho colocou, é que o movimento espírita precisa entender que o espiritismo e o próprio movimento, ele é dos espíritos. Nós precisamos aprender a olhar o espiritismo do céu para a terra. Hoje a gente ainda olha o espiritismo da terra para o céu. É o que ele colocou. Eu, matéria, vou ter uma experiência espiritual. É o contrário. Eu, espírito, estou tendo uma experiência num nível de matéria, de dimensão, diferente da minha que é natural, que é a vida de espírito. Enquanto eu não olhar o espiritismo pela visão dos espíritos, eu não vou entender espiritismo. Aí vai nascer espiritismo de direita, espiritismo de esquerda, espiritismo materialista, político. Por quê? Com todo respeito a essas correntes. Porque a gente olha o espiritismo a partir do viés humano. Não é assim. São os espíritos, eles é que têm que explicar. Por exemplo, já estamos encerrando, mas um exemplo rápido, transe mediúnico. O que acontece no cérebro de um médium no momento do transe? Aliás, a própria palavra transe, como estado alterado de consciência, será que é isso que acontece? A gente se pega emprestado uma expressão humana da ciência, parece que é. Mas o que acontece dentro do cérebro do médium no momento do transe? André Luiz usa essa expressão. Ele dá uma explicação lá no Missionários da Luz, breve, porque é muito complexo. Se os espíritos não explicarem o que acontece dentro da mente, nos circuitos neuronais no momento da incorporação, todo o resto é uma ilação, é uma suposição. Então, se eu não me aproveitar do que eles explicam, eu não vou entender. Porque eu vou olhar, né? Contribuições de Aksakov, Gabriel Delane, Bozano, Leon Denis, tantos outros pesquisadores sempre foram muito importantes, mas eles sempre olharam o fenômeno da Terra para o céu. Quando você pega hoje, sem querer diminuir o valor de nada, mas apenas analisando, você pega o Joana de Anjos, você pega o Manuel Filomeno de Miranda, você pega o Emmanuel, o André Luiz, eles já olham o fenômeno do céu para a Terra, dão outra conotação. Acho que esse é um dos grandes desafios. Obrigado, Jacobson. Obrigado, Peixinho. Chegamos ao final do programa com o coração extasiado de alegria, com esse sentimento de gratidão que tivemos nessa tarde de domingo, tão maravilhosa, de grande aprendizado. E pedimos aos nossos amigos Peixinho e Jacobson que nos deixem suas considerações finais. Eu gostaria de dizer a todos que o desafio continua, né? O desafio é realmente viver como espírito na matéria, fazer a hegemonia do espírito prevalecer. Estamos ainda muito distante disso. Eu digo que, como o Jacó frisou, cuidado com o espiritismo materialista. O que é espiritismo materialista? Eu vou usufruir do mundo espiritual para ficar vivinho da Silva encarnado. O negócio é ficar encarnado. Quero saber de vida além da morte, não. Eu quero usufruir. Se tiver uma chance de fazer uma cirurgia espiritual, que eu não passe no SUS, não tenha sistema de regulação e que não tenha efeito colateral, esse é bom. Esse eu vou. Eu estou interessado em corpo, longevidade, matéria, posse, propriedade, é isso. Isto é consciência material. Não é mal, não. Isso é passagem. É passageiro.
Então, o nosso convite é que se desafie mais, queira ir além desses limites provisórios, né? E alguns desses desafios vocês podem encontrar no canal da FEB, nos programas que nós temos. Estamos buscando o sagrado. A gente não consegue ainda ser espírito, mas é preciso tentar sentir-se espírito, experienciar-se como espírito, e mais ainda, espírito, criação divina, que pode ser perfeito como é perfeito o Deus, segundo a informação de Jesus Cristo, né? Esse é o nosso desafio como espírita. Eu estou convidando vocês a se autodesafiarem nesse início do ano. E a Jacobson, um imenso prazer de estar sempre ouvindo na experiência da área mediúnica, e ao Dilamar, nossa gratidão pela convivência em termos de questões, né? Eu pensei que eu podia ter alguma questão que eu pedisse ajuda aos universitários, mas no programa não tem isso. Boa noite a todos. O horário do programa. Obrigado, Peixinho. Jacobson. De minha parte também agradecer ao Dilamar, mais uma vez abraçar com muito carinho o André Peixinho, você também, os nossos irmãos aí que estão nos assistindo, e que a gente crie aquela chama interior, o desejo de estudar, mas não para virar estante enfeitada de livro, mas que a gente possa dar uma utilidade ao conhecimento. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigada a todos. Agradecemos mais uma vez a presença de Peixinho, de Jacobson, e especialmente aos nossos amigos internautas que nos acompanharam. Hoje, convidamos todos para a próxima live no próximo domingo na Rede Espírita, que todos os domingos acontece às 17 horas. Inscreva-se no canal para receber as nossas notificações dos nossos próximos encontros. Muita paz e um feliz final de semana a todos.